Olá meninas! Antes de tudo eu queria agradecer vocês por todo esse entusiasmo que vocês têm com o Cold Process. Eu tô muito feliz de poder compartilhar todas essas informações, porque são 3 anos mais ou menos que eu navego pela internet e trocando ideia com gente em língua inglês e italiano. Ainda não tinha encontrado ninguém para poder falar desse método em português, então tô muito feliz. E eu queria começar com um vídeo assim bem básico mesmo, explicando para vocês o que é o Cold Process. Então, para quem já conhece o que é o Cold Process, para quem já faz sabonete, vai ser um vídeo bem chatinho. Mas para quem não sabe ainda o que é, eu queria explicar as bases, porque sabendo as bases vocês vão poder fazer o sabonete usando todas as técnicas que vocês quiserem, sem ter problemas, sem ter dificuldades. Esse método a gente cria sabonete através da reação química que chama saponificação, que acontece quando uma molécula de óleo gruda numa molécula de soda cáustica e a partir daquele momento a gente não tem mais nem óleo nem soda cáustica, mas acontece uma reação química e a gente tem o sabonete, a glicerina. Qual é a vantagem desse método? A principal vantagem desse método é que no final desse processo você tem um sabonete criado com glicerina pura. Porque embora a maioria das pessoas pensem que o sabonete feito com a base glicerinada, se você colocar extratos ou se você colocar óleos essenciais, ele vai ficar um sabonete natural. Não, o sabonete feito com a base glicerinada, eu faço também, não para mim, porque eu não posso usar, mas eu faço para outras pessoas, para dar de presente. A base glicerinada, ela nunca vai ser um sabonete 100% puro glicerina e ele nunca vai ser um sabonete natural. Porque para fazer a base glicerinada, a indústria que faz a base glicerinada, ele tem que colocar aditivos químicos, como sulfatos e outros produtos químicos que agora eu não lembro, mas que são sempre produtos químicos que permanecem na base glicerinada. Então ela nunca vai ser natural. Ela provavelmente vai fazer bem para o corpo, se você colocar muitos extratos, se você colocar menos no Lauril, ela vai ser delicada, porém ela nunca vai ser natural e ela nunca vai ser 100% glicerina. Ao invés, no sabonete feito com cold process ou o método a frio, você vai ter como resultado um sabonete 100% natural e um sabonete 100% à base de glicerina, porque é só isso que vai ficar no seu sabonete depois que terminar o processo de saponificação. Então, essa é uma das principais vantagens. A outra vantagem é o fato que a gente tem mais tempo para poder criar diversos designs decorativos para o nosso sabonete. Se eu conseguir fazer edição, eu vou colocar algumas fotos aqui de algumas técnicas de design que existe. E isso a gente só pode fazer no processo a frio, porque o processo a frio, se você usar o óleo correto e trabalhar na temperatura correta, ele vai te dar alguns minutos para você trabalhar o seu design. A terceira vantagem é que eu não posso dizer, porém, se existe no Brasil, porque eu moro fora do Brasil e eu não sei qual é o preço dos óleos aí no Brasil, comparado com o preço da base glicerinada. Mas aqui onde eu moro, custa muito mais barato você fazer um sabonete utilizando o método a frio do que você fazer um sabonete usando a base glicerinada, porque os óleos aqui eles são bem mais baratos. Agora vamos falar das desvantagens. A principal desvantagem, que pode ser considerada desvantagem para muitas pessoas no processo a frio, é o tempo de espera para você poder usar o seu sabonete. Porque com a base glicerinada, você pode usar o seu sabonete praticamente depois que você terminou de fazer. No processo a frio, em vez disso, você tem que esperar um bom tempo antes de poder usar o seu sabonete. Primeiro a gente tem que esperar ele se solidificar, mas mesmo quando ele fica duro, quando ele endurece, ele não vai estar pronto já para utilizar, porque o processo de saponificação ele continua ainda por algum tempo. E além disso, a gente tem que deixar o sabonete se enxugar, que a gente vai esperar ele perder todo o excesso de água que ele tem, para ele poder ficar mais durinho. Aí no Brasil, pelo que eu vi, parece que o tempo de cura vai de 30 a 50 dias, se eu não me engano. Aqui na Itália esse tempo ainda é muito mais longo, ele é no mínimo de 3 meses.
Isso varia algumas vezes de óleo para óleo, tá? Quando você faz um sabonete só de óleo de oliva, você tem que deixar ele em um processo de cura mais longo, tá? Mas você sempre tem que esperar para poder usar o seu sabonete. Você não pode usar o sabonete na mesma hora. Então isso pode ser uma desvantagem para as pessoas mais ansiosas, que querem usar o sabonete logo. Então eu vou começar falando da soda cáustica que a gente usa para fazer o sabão, tá? Porque em vários. Eu não sei se aí no Brasil também acontece isso, aqui na Itália acontece muito de ir no supermercado a gente ter vidros de soda cáustica que são vendidos como soda cáustica, mas que quando a gente vai ver os ingredientes, a gente descobre que ela não é pura, tá? Ela é tipo 40, 50% soda cáustica e o resto são aditivos químicos. A soda cáustica que a gente vai ter que usar para fazer o sabão tem que ser a soda cáustica no mínimo 97% pura, 96% pura, até 95% a gente ainda pode ter um bom resultado, tá? Menos do que isso, o sabonete ele corre o risco de não se solidificar, porque não vai ter moléculas de soda cáustica suficiente para se ligar, para juntar com as moléculas do óleo, então ele pode de repente não ficar duro, ele vai ficar um sabão molengo, às vezes ele fica um sabão completamente líquido, e mesmo quando acontece que ele endurece completamente, você tem um risco de ter no seu sabonete muitas substâncias químicas, porque a soda cáustica ela reage com o óleo e vira o sabonete. Outros aditivos químicos, eles não reagem com o óleo, então ele não vira sabonete. Então o que acontece é que você pode ter um sabonete com muita química dentro que vai fazer mal para sua pele, tá? Para usar soda cáustica, a gente precisa usar os dispositivos de proteção, porque a soda cáustica ela é corrosiva, então ela pode queimar, ela pode machucar, então tem que ter cuidado na hora de você, principalmente na hora de você derreter a soda cáustica na água, você tem que usar os dispositivos de proteção. Os dispositivos de proteção recomendados para trabalhar com a soda cáustica em primeiro lugar, a luva, tá? É uma luva de latex, uma luva normal, mas qualquer tipo de luva que te dê um mínimo de proteção funciona. A mascarinha, que se você não encontrar a mascarinha nesse período, vocês podem estar amarrando um pano que basta que cubra o seu nariz e a sua boca, porque no momento em que você joga a soda cáustica na água, a água aumenta de temperatura muito bruscamente, tá? Então, naquele momento sobe um vaporzinho que se você respirar pode te fazer mal. O outro dispositivo de proteção é o óculos de proteção, tá? Porque para evitar que a soda cáustica ou que a mistura que depois vai virar sabão espirre no seu olho, queime o seu olho. Eu uso óculos, eu preciso usar o dispositivo de proteção? Precisa usar do mesmo jeito, porque se a soda cáustica ou o sabonete, quando ele ainda não está completamente solidificado, se ele espirrar no seu óculos, ele vai corroer, ele vai manchar o seu óculos e você vai ter que trocar de lente, tá? Comigo já aconteceu isso. Então, eu não recomendo, gente, tá? Então, usem sempre todos os dispositivos de proteção. Agora que eu falei da soda cáustica, eu vou falar dos óleos. Os óleos, todo óleo ele vira sabonete, todo óleo, manteiga, não a margarina, tá, gente? A manteiga mesmo. A manteiga, a gordura, a banha, tudo vira sabonete quando vem misturado na soda cáustica. Porém, cada óleo tem uma característica particular e cada óleo ele doa para o sabonete uma determinada característica. Tem o óleo que faz espuma, tem o óleo que endurece, tem o óleo que deixa o sabonete mais delicado. Então agora eu vou falar um pouquinho de cada um dos óleos que eu conheço, tá? Tem muitos óleos, mas os que eu trabalhei, os que eu conheço, os que eu estudei, são esses aqui que eu vou falar para vocês, tá? Vou começar como o óleo de coco.
O óleo de coco, ele é um ótimo óleo, porque ele deixa o sabonete, muito duro, ele faz muita espuma e ele faz uma espuma muito bonita, porque ele faz, uma espuma como eu gosto, uma espuma que ela não é muito cremosa, mas ela tem muitas bolhas grandes. Eu gosto daquele sabonete que quando você passa, assim, ele faz aquelas bolhonas, não? E o óleo de coco, ele tem essa característica de dar grandes bolhas para o sabonete. Porém, ele tem um poder limpante muito alto, ele é um óleo que gera um sabonete muito agressivo. Por isso, quando você for usar ele na sua receita, você não pode superar o 20, você não pode, você pode fazer tudo que você quiser, né? Mas digamos que o recomendado para você ter um sabonete de qualidade, vamos por assim, senão vou parecer uma ditadora, o recomendado é que você não supere o 20% do peso total dos óleos que você usa na sua receita, porque senão seu sabonete ele vai ficar um sabonete muito agressivo, que quando você lavar a pele vai dar aquela sensação que ela tá secando a pele. O óleo de coco é um dos poucos óleos que a gente pode fazer um sabonete só com ele. Mas para poder fazer isso, para poder fazer um sabonete só com óleo de coco, você tem que aumentar o percentual do sobre-engordurante, que se chama aí no Brasil. Eu acho, porque na verdade eu achei essa tradução na internet, então eu não sei se tá certo, mas eu vou explicar o que é sobre-engordurante mais pro final do vídeo, tá? Por enquanto, só anota aí essa informação, tá? Que para fazer um sabonete com mais de 20% de óleo de coco ou um sabonete 100% óleo de coco, você tem que aumentar a sua taxa de sobreengordurante de 15 para 20%. Quando eu faço só de óleo de coco, eu uso sempre o 20%, porque como eu já falei, eu tenho a pele muito delicada e se eu não usar esse percentual de sobreengordurante, fica para mim um sabonete muito agressivo. O segundo óleo que eu adoro é o óleo de palma, ou seja, o azeite de dendê. Eu não vou entrar aqui na parte, como eu posso dizer, da sustentabilidade do óleo de palma. A gente sabe que é um óleo muito polêmico e blá blá blá. Eu não vou entrar nesse ponto. Se você tem problema com o meio ambiente ou ecossustentabilidade, você pode comprar óleo de palma de fornecedores ou de produtores que tenham uma cultivação sustentável. O óleo de palma, ele é ótimo porque ele endurece o seu sabonete. Se usado com óleo de mamona, ele dá uma grande espuma para o seu sabonete. Ele não é tão agressivo como o óleo de coco, porque ele tem um poder limpante um pouco menor do que o óleo de coco. Então ele é um ótimo sabonete. Ele você pode usar a percentual até de 40%, mas eu já vi pessoas que usaram percentual até de 60% e obtiveram do mesmo jeito um bom sabonete. Então ele é um óleo muito seguro, você pode usar ele sem medo, porque o resultado ele vai te dar um bom sabonete. O outro óleo que eu vou falar, sim, é o óleo de noz de palma, ou eu acho que aí no Brasil deve chamar azeite de noz de dendê. É um óleo feito não com a palma, mas com a semente da palma, com a noz da palma. E ele é muito diferente do óleo de palma, porque ele tem o poder de deixar o seu sabonete muito duro, é muito parecido com o óleo de coco, então ele tem um poder maior de deixar o seu sabonete mais duro. Porém, assim como o óleo de coco, ele tem um poder limpante muito alto, então ele também é um óleo agressivo. É um óleo que não é recomendado você fazer 100% um sabão com 100% dele, porque mesmo com sobre-engordurante, ele vai ficar um sabão muito agressivo, um sabonete muito agressivo. Aí deixa eu esclarecer, gente, por que eu falo sabão em vez de sabonete? É porque aqui onde eu moro não existe a palavra sabonete. Então, a palavra sabão, ela quer dizer o sabonete que a gente lava.
Então aí para mim é sempre sabão. Então mesmo que eu fale sabão sem perceber, vocês me perdoem e considerem que eu tô sempre falando de sabonete, não tô falando de sabão para lavar roupa, tá? Porque o processo para fazer sabão de lavar roupa ele é o mesmo, mas a técnica é um pouquinho diferente, porque os percentuais são diferentes. Então, o que que eu tava falando, que eu já não lembro mais? Ah, sim, eu tava falando do sabonete, do óleo de noz de palma. O óleo de noz de palma, ele não pode ser utilizado, ele não é recomendado que ele seja utilizado em uma quantidade de mais de 20%, porque ele vai deixar o seu sabonete muito agressivo. E se você for usar o óleo de coco e o óleo de noz de palma, o óleo de noz de dendê, no mesmo sabonete, a recomendação é que a percentual desses dois óleos juntos não supere o 25%, porque senão você também vai ter um sabonete muito agressivo. Quando eu uso esses dois sabonetes juntos, eu já usei no passado esses dois sabonetes juntos, eu colocava a proporção de 25%. Depois, com o tempo, com a prática, eu fui vendo que é inútil colocar os dois juntos, porque os dois fazem a mesma coisa. A banha. A banha também ela é utilizada para fazer o sabonete. Eu não uso muito, vou ser sincera, não uso muito a banha, porque a banha que a gente tem aqui na Itália, ela deixa o sabonete meio molengo. E eu gosto do sabonete quando ele fica bem durinho, não gosto do sabonete quando você aperta. O sabonete, quando ele é meio molengo, ele acaba muito rápido debaixo do chuveiro. Quando você vai desenformar, ele pode te dar problema, porque ele pode amassar, pode deformar. Então, o óleo de banha é um óleo que pode ser utilizado. Tem muita gente que utiliza, em algumas receitas eu utilizo, mas é um óleo que eu não gosto muito. Quando que eu utilizo o óleo de banha? Eu utilizo. O óleo de banha é bom, né, gente? Quando que eu utilizo a banha? Eu utilizo a banha quando eu quero fazer sabonete mesclado, porque ele sendo um pouquinho mais molinho que os outros óleos duros, ele deixa a massa um pouquinho mais fácil de trabalhar. Então aí eu coloco uma porcentagem de 10, no máximo 15% de banha. Mais do que isso eu não coloco, porque senão o resultado final do sabonete é um resultado que eu não gosto. Mas eu tô falando da banha da Itália. Então eu vou pedir para Cris Lopes, que ela faz sabonete com gordura hidrogenada ou com banha. Que depois ela deixa nos comentários lá no grupo ou aqui mesmo, onde ela quiser, como que ela se encontra, como que é a banha brasileira, como que é fazer um sabonete com banha, tá, gente? Então, essa é uma diretiva da banha que eu dou, que vocês têm que pegar com pinças, porque ela pode não ser muito correta, porque eu tô falando de um outro material, é uma banha que vem de um outro país, pode ser que ela seja tratada de um modo diferente de como é tratada a banha no Brasil. O óleo de canola. O óleo de canola é um óleo que eu amo e odeio ao mesmo tempo. Por quê? O óleo de canola, ele tem uma grandíssima qualidade, que é a qualidade de deixar mais lento, digamos assim, eu não acho a palavra certa, de deixar mais lento o processo de saponificação. Isso quer dizer que quando você coloca o óleo de canola na sua receita, você vai ter mais tempo para você trabalhar o design do seu sabonete. Porém, a quantidade recomendada desse óleo é de no máximo 15%. Por quê? Porque ele é um óleo que ele estraga muito rápido. O período de vida dele é chamado shelf life, eu acho que é assim que pronuncia, ele é de 6 meses. Então, o sabonete, ele vai ter um período de vida muito menor. Então, é por isso que às vezes eu odeio ele, porque já aconteceu de eu fazer um sabonete muito lindo, e depois de alguns meses o sabonete começar a ter um cheirinho ruim por causa do óleo de canola. Então é um óleo que ele é muito bom para você fazer os seus designs, mas você tem que estar muito atento com a quantidade que você coloca, porque senão ele pode estragar. Mais ou menos do mesmo estilo, a gente tem o óleo de girassol. Embora o óleo de girassol ele não tenha tão forte essa propriedade de deixar mais lento o processo de saponificação, ele também ajuda não é ralentar.
ele também ajuda a retardar um pouquinho esse processo. E assim como o óleo de canola, ele também tem um período de vida muito curto. Então, são sempre óleos que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade. O óleo de girassol pode ser usado até 20%. O óleo de amêndoa. O óleo de amêndoa, eu não sei no Brasil, aqui na Itália ele é um óleo muito caro, ele é considerado um óleo de luxo. E eu usei ele muito nas primeiras receitas que eu fiz, até que um esperto de sabonete, que era uma senhora que ela faz sabonete há mais de 30 anos, ela me disse que, na verdade, o óleo de amêndoas, ele não porta, ele não leva nenhuma característica específica para o sabonete. Então, depois que ela me falou isso, eu parei de usar o óleo de amêndoa, porque como ele é muito caro, eu uso ele para outras coisas, não coloco ele no sabonete. E realmente eu pude perceber que não tem diferença. Então, é um óleo que, se for barato aí no Brasil, vocês podem usar, mas ele não tem nenhuma característica muito importante para o sabonete. Então, se for um óleo caro, não tem necessidade de colocar ele dentro do sabonete. Nessa mesma linha, a gente tem o sabonete o óleo de semente de noz de pêssego, que eu não sei se existe aí no Brasil, mas é sempre um óleo que tem as mesmas características do óleo de amêndoa, ou seja, ele não porta, ele não leva nada para o sabonete. Mas eu gosto de usar ele quando eu faço um sabonete de pêssego com o purê da fruta de pêssego, só para poder, depois, quando eu dou de presente para minhas amigas, poder colocar na etiqueta que o sabonete tem óleo de semente de pêssego, que é um óleo super luxuoso aqui na Itália. Aí a gente tem a manteiga de karité. A manteiga de karité eu gosto muito porque ela deixa o sabonete muito delicado, porque ele é um óleo muito hidratante. E aí, chegando nessa parte do hidratante, a gente tem que esclarecer uma coisa no método do sabonete do cold process. Não existe sabonete hidratante nesse método, porque o sabonete ele sempre vai ter só o poder de lavar a pele. O que acontece quando você coloca muitos óleos hidratantes no seu sabonete? Esses óleos hidratantes fazem sim com que o sabonete ele fique muito mais delicado. Então, quando você passar o sabonete na pele, como ele é mais delicado, ele não vai, ele vai tocar muito menos os nutrientes que a gente tem na superfície da pele. Então, quando você passa ele, a gente tem essa sensação que ele está hidratando, porque na verdade ele não está lavando muito, tá? Então, a gente chama até de sabonete hidratante, mas tecnicamente falando, nenhum sabonete feito com cold process hidrata. Ele sempre vai lavar. Ele pode lavar muito ou ele pode lavar pouco. E o sabonete que lava pouco, a gente chama de sabonete hidratante. Não quer dizer que ele hidrate, tá, gente? Para hidratar, você tem que usar uma coisa diferente que se chama manteiga de corpo, que é feita com os mesmos óleos, mais ou menos do mesmo jeito. Se vocês quiserem, um dia eu passo uma receita de uma manteiga de corpo para vocês. É uma coisa que você usa no corpo depois que você acabou de tomar banho. Então você tomou banho com seu sabonete, aí você se enxagou o sabonete, aí você passa o burro, o burro. É porque na Itália a manteiga chama burro, tá, gente? Então você passa essa manteiga no corpo, tá? E se enxuga. Então aí você tem o efeito hidratante com a manteiga de corpo, tá? Não com o sabonete. O sabonete ele é só delicado, mas ele não é hidratante. E o sabonete, o óleo de karité, a manteiga de karité, ele é um dos óleos que ele deixa o sabonete muito delicado, porque o poder hidratante dele é muito alto. Só que a desvantagem da manteiga de karité é que ela impede, ela diminui a espuma. Isso quer dizer que se você fizer um sabonete com muita manteiga de karité, ele vai ter muito pouca espuma. A quantidade recomendada máxima é de 20%. No começo também que eu fazia, eu usava 20%, depois eu vi que ele não fazia muita espuma. Agora eu uso 15%, 10% de manteiga de karité. E uso mais óleo de palma, que vai deixar o sabonete durinho igual, mas não vai diminuir a espuma, porque o óleo de palma ele não diminui a espuma, tá? E aí eu cheguei nos óleos que fazem espuma. Dos que eu conheço, dos que eu estudei e dos que eu utilizei, são dois óleos. O óleo de mamona,
e a manteiga de babaçu, ou óleo de babaçu, eu não sei como é que vocês chamam aí no Brasil. Aqui a gente chama de óleo de babaçu, tá? Esses são os dois óleos que eles dão espuma para o sabonete. Qual é a diferença de usar um ou de usar outro? A diferença é que o óleo de mamona ele contribui para fazer espuma no sabonete em que na receita tem junto o óleo de coco e o óleo de palma, o azeite de dendê, porque ele reage com esses óleos fazendo mais espuma. Já o óleo de babaçu, ele faz espuma do mesmo jeito, ele faz espuma também nos sabonetes com óleo de coco, também com óleo de palma, porém, quando o óleo de babaçu, ele reage com o óleo de noz de dendê, ele faz uma quantidade de espuma muito maior.